E no episódio de hoje eu vou visitar a cidade de San Miniato, que fica em uma das regiões mais prósperas para a produção de trufas brancas aqui da Europa. E aí logo depois a gente volta aqui para a cozinha, como de costume, para fazer uma receita incrível. Dessa vez vai ser um nhoque caseiro, gratinado e com lascas de trufas brancas. A região de San Miniato, ao norte da Itália, fica entre Pisa e Florença, e ela é bem conhecida pela produção de couro e de trufas brancas. E para aprender tudo sobre as trufas, eu estou aqui na Savigny Tartuffe, que faz vários produtos à base desse ingrediente. Quem vai me explicar tudo e contar toda a história é o Luca Campinotti, e depois a gente vai fazer uma caça às trufas. Why this region is famous for the white truffle? What's special here? In Tuscany, we are very lucky. We are not better. We are just lucky to have 7 different varieties of truffles, and we know that the white is just one of the many. For sure, the white truffle is the most famous, the most important, and why not the most expensive, but it's only one. Truffle is a fruit of the spora, of the roots, and we have seen in the forest that we are lucky to have typical truffle trees, special soil, make us feel so happy and so lucky. The protagonist of the experience is the dog. So today was Giotto. Without the dog we are lost. We can do nothing. The dog needs to smell it, then they start to dig. But when they start to dig, it doesn't mean that, okay, for sure we have a truffle. Maybe there was, and the truffle has been just taken by someone else. So it's difficult. It's difficult because there are many truffle hunters, and like us, are searching for those diamonds. A long time ago, people were used to go, like us, but with pigs. Now we don't use the pig anymore, but because they love it and they love too much. They eat them. They smell and they eat. For the dog, truffle is nothing, but truffle is just the link to get the cookie. Typical truffle trees are the hazelnut, the oak, then we have olive trees as well. The only thing that can be different according to the roots, so the trees, is the color of the gleba. Gleba is the inside part of the truffles. Can be light brown, darker brown, doesn't change as much the smell or the taste, but it's so beautiful because as soon as we start to shave it, we can have an idea about the trees that was close to it. So today we were very lucky to find Today we had an incredible star, which was the dog, because we can still feel it's quite windy. When it's windy, when it's raining, it's much more difficult for the dog. That's why normally we go early in the morning, in the dark, because it's easier for the dog taking the smell, and also because the truffle hunter is a very shiny person, so he doesn't like to talk about his hobby, and he doesn't want to be seen in the forest. What's your favorite way to eat truffle? Simple. Simple is the recipe. The protagonist is the truffle that we shaved on top, so my favorite is a simple pasta. Tagliolino with fresh white truffle shaved on top. Buonissimo! Em
Inspirada nessa experiência, eu vou voltar agora para a cozinha para fazer a minha receita de nhoque. Eu vou usar o azeite Filippo Bero Seleção Especial, que tem acidez baixa até 0,3% e é produzido com azeitonas selecionadas. Para começar, eu vou levar as batatas para assar no forno. Para isso eu tenho aqui uma assadeira, que eu vou colocar um pouquinho de sal grosso. Essa caminha de sal grosso é super legal para a gente fazer a batata pro nhoque, porque ela retém o líquido e quanto mais sequinhas estiverem as nossas batatas, melhor. Eu vou usar aqui também a batata Asterix, ou essa batata cor-de-rosa, porque ela também tem menos água. Para essa receita aqui, a gente vai precisar de 1 kg de batata. E aí é só levar para forno pré-aquecido bem quente, a uns 250 graus, até que as batatas fiquem cozidas. Enquanto as batatas ficam no forno, a gente vai preparar então um molhinho de creme de leite. Eu vou precisar de 400 ml de creme de leite fresco. Aí agora, para esse creminho ficar bem gostoso, eu vou colocar algumas ervas. Uma folha de louro, um pouquinho de sal. Eu vou pegar aqui a cebola. Eu vou precisar só de meia cebola. Aqui eu tô usando a cebola roxa, que tem um sabor um pouquinho mais suave, mas se você quiser usar a cebola branca, também não tem problema. E vou usar também 2 cravinhos, que vai ajudar a perfumar ainda mais o nosso creme. Agora que eu já tenho aqui a cebola com cravo e o louro, eu vou colocar um raminho de sálvia. Então é só levar a panelinha em fogo bem baixo e assim que o creme começar a ferver, a gente desliga e cobre então com um pratinho para deixar todos os perfumes infusionando aqui. Outra coisa importante no preparo das batatas é que a gente precisa descascá-las e espremê-las ainda quente. Isso é legal porque como elas estão quentes, vai ajudar a evaporar todo o líquido que possa ter dentro da batata e aí vai ficar ainda mais sequinho. E agora que eu já descasquei então as batatas, elas ainda quentes, eu vou passá-las por uma peneira para fazer um purezinho. O segredo de passar pela peneira é para a gente não desenvolver muito o amido da batata, porque senão ela vai ficar elástica e aí o nhoque fica meio pesado. O legal de passar na peneira é que quando a gente assa a batata no forno, ela cria uma crostinha e passando na peneira a gente tem certeza também absoluta que não vai nem um pedacinho duro e o nhoque vai ficar bem macio. Agora que o purezinho já tá pronto, bora fazer os nhoques. Eu vou temperar aqui então com um pouquinho de sal. A gente ainda não tinha colocado sal nas batatas, apesar delas terem sido assadas em uma caminha de sal grosso, o que já ajuda para dar um gostinho. É sempre importante dar uma temperadinha na hora que a gente for fazer o nhoque. E um pouquinho de noz moscada. Agora eu abro um buraquinho aqui no meio e vou quebrar um ovo. A gente mistura tudo. E agora eu vou colocar a farinha. A farinha não tem uma quantidade muito certa. Normalmente dá uns 200 gramas, mais ou menos. Só que depende muito da qualidade do seu ovo, da batata que você estiver usando. O ideal é colocar o menos de farinha possível. Então se a batata estiver bem sequinha, a gente vai precisar de menos farinha. Quanto mais farinha, mais pesado o nhoque vai ficar. Assim que a gente conseguir incorporar a farinha na massa e não tiver mais grudando na mão, olha só, já tá bom. Vamos evitar de manipular muito isso aqui também, porque manipular a batata vai estimular o amido e deixar tudo mais elástico, né? E aí a gente vai pegando então pedacinhos da massa com a bancada um pouco enfarinhada e vamos abrir umas minhoquinhas. Vou cortar então com essa espatulinha os nhoques, o tamanho você decide aí conforme o que você preferir. Se você não tiver um desses em casa, não tem problema, dá pra cortar com uma faquinha também. Eu tenho aqui um pratinho enfarinhado onde eu vou colocando os nhoques já cortados para eles não grudarem. E enquanto isso eu já tenho uma panela no fogo com bastante água. Enquanto a água está fervendo, eu vou preparar aqui um prato com um pouco de azeite para colocar os nhoques uma vez que eles já estiverem cozidos. Para cozinhar os nhoques é legal a gente ter uma panela bem grande, cheia de água e ir colocando aos pouquinhos, porque se a gente coloca um monte de uma vez, eles liberam um monte de amido, a água fica turva e aí não é bom. Então vamos fazendo um pouquinho em pouquinho, eles sobem bem rapidinho, então não tem problema.
essa panelinha de ferro individual para levar os nhoques para gratinar. Se você quiser fazer uma travessa maior, também não tem nenhum problema. Aqui eu tenho já o creme que a gente deixou pegando todos os sabores dos nossos temperinhos. Só vou tirar as ervinhas e a cebola. Aí eu coloco um fundinho do creme aqui na frigideirinha. O creme de leite ele fica bem líquido assim mesmo, tá? A ideia não é fazer um molho assim bem espesso pro nhoque. É só manter alguma coisa líquida para que ele não grude também no forno e que ajude a gratinar bem. E aí, para finalizar, eu vou ralar então um verdadeiro parmigiano reggiano. Nossa, que delícia, gente! Super perfumado. Eu vou usar então um ralador bem fininho e aí sem economia, né? E agora é só levar em forno pré-aquecido, no máximo do seu forno. O meu aqui tá em 250 graus e depois que ele estiver bem borbulhando, a gente vai mudar pro grill para dar aquela gratinadinha. Não se sabe muito bem quando é que o nhoque foi inventado, mas existem registros do século 17 que os italianos já faziam nhoque por aqui. Naquela época de penúria, as pessoas mais pobres elas precisavam utilizar o pão até o último pedacinho. E quando ele ficava duro, eles ralavam o pão para pegar aquela farinhazinha, misturavam com um pouco de água, faziam uma minhoquinha e cortavam os pedacinhos de nhoque. Cozinhavam num caldo de carcaça de galinha com legumes e ficava uma delícia. A batata só apareceu depois, no século XVIII, quando ela foi introduzida na Europa. Para finalizar o meu prato, eu vou colocar um pouquinho de azeite e a nossa estrela, as trufas brancas. Nossa, só de abrir assim já vem o perfume. A trufa no final do prato é só para deixar ele ainda mais especial. Mas é claro que se você não tiver acesso à trufa, você pode fazer ele sem, que também vai ficar uma delícia. Só de pegar assim no garfo, já tô vendo que ele tá desmanchando, deve estar bem levinho. Gente, façam esse nhoque em casa. Ele fica maravilhoso, ele fica super levinho, assim um gostinho de batata e o azeite no final vem assim para coroar essa receita. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui na Toscana. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!